Fala pessoal, Raquel da Educação Canina. Nesse videozinho vocês vão ver alguns flashes do que foi a aula de socialização que a gente fez na sexta-feira passada lá em Jaraguá do Sul, em Santa Catarina, com a turma que participa lá desses eventos junto com o Carlos do Cão Raiz. E o que eu quero mostrar para vocês é como esse tipo de iniciativa é legal e dá para ajudar muita gente, principalmente considerando a esfera de socialização, né, e o próprio conceito de socialização que as pessoas têm. Então, essa é uma atividade onde as pessoas vêm com seus cães e normalmente alguns são conhecidos, outros não. E a ideia é trazer todo mundo para um estágio de tranquilidade e tolerância para que todos os cães saibam dividir o mesmo ambiente numa atividade estática ou em movimento. Então, o que é que vocês estão me vendo fazer aí? Isso foi um pouquinho depois do início, né? Três dos cães que estavam aí são cães muito difíceis. As duas pitbullzinhas são cachorras bem agitadas. A gente tinha no outro lado aqui uma cachorra branca, que é uma mestiça de Akita com Husky, que é uma cachorra muito difícil, muito agitada também, uma cachorra com muita dificuldade de caminhar na gueta. O que vocês estão vendo aí já é um segundo momento onde a gente teve que estabilizar todos esses cães para que todos eles estivessem dividindo esse espaço um pouco menor, sem nenhum tipo de reatividade, sem nenhuma reação explosiva, sem nada desse tipo, tá? Então, durante esse processo, a gente traz cães que são mais estáveis, como é o caso aí do Tobias, para criar movimento e para ver a reação dos cães que são menos tolerantes com isso, como que eles reagem, né? Então, eu e o Carlos, a gente ajudou o pessoal a entender um pouco mais esse conceito do que é a real socialização, que não é a interação que as pessoas imaginam, que tudo isso começa com tolerância, com a habilidade do cachorro de se autorregular, com a habilidade das pessoas de poderem observar os cães, como eles funcionam, e trazer os cães para esse estágio, né? Muito mais psicológico do que físico. Então, muita gente imagina que a socialização de cães são só os cães correndo, brincando, sempre adrenalizados, quando na verdade é o contrário, né? Três dos cães que vocês estão vendo aí são cães que chegaram extremamente agitados, muito impulsivos. Isso teria dado muito errado se a gente não tivesse trabalhado esses cães aí durante um período de tempo considerável no início, para que eles pudessem começar a caminhar com a gente. Então, é muito importante esses momentos aí, como a gente fez, que o Carlos estava fazendo uma atividade específica com o Tobias, justamente para desencadear uma reação dos outros cães, porque a gente precisa ver aonde estão os gatilhos dos cachorros para que a gente possa trabalhar neles. E três dos cães aí são bem intolerantes a esse tipo de movimentação. Então, isso é um exercício importante de socialização, porque no mundo real alguém vai estar com o cachorro um pouco mais agitado, alguém vai estar brincando com o cachorro e o cachorro que está com você tem que saber se concentrar, tem que saber que aquilo não é com ele, ele tem que saber que ele não pode intervir. Então, é bem legal fazer isso na prática, e essas aulas de socialização são coisas espontâneas, as pessoas aparecem, a gente normalmente não tem um histórico desses cães e você tem que trabalhar com eles ali. Então, é legal conhecer as famílias, as pessoas, saber o histórico dos cachorros, como eles se comportam em ambientes diferentes, e você vê o quanto pesa a exposição social para os cachorros da forma correta, né? A dificuldade que muitas vezes as pessoas têm de levar cães para ambientes sociais é por conta disso, né? Porque isso é pouco falado, isso é pouco trabalhado. Então, a iniciativa que o Carlos tem lá é bem legal, de mostrar isso para as pessoas e mostrar isso na prática, que eu acho que é o mais importante, né? Então, tudo que vocês estão vendo ele fazer aí são exercícios realmente de tolerância para desencadear uma resposta nos cachorros, e o que a gente quer é isso, que todo mundo só observe, só olhe e não interfira no que ele está fazendo. Eu tô vendo a pitbullzinha cinza, uma cachorra bem agitada também. Então, foi ótimo para todas essas famílias que estavam aí poderem ver possibilidades, né? Porque eu acho que o grande lance de uma aula como essa é possibilidades. Você vê como é possível um cachorro modificar o comportamento dele de acordo com o grau de direção e interferência que você traz. E muito, isso é pouco falado, na verdade, pouco mostrado, né? E é importante por vocês poderem ver isso na prática e entender como essa mudança muitas vezes acontece rápido quando a gente sabe o que está fazendo. Então, você vai ter os altos e baixos. Três dos cães que estavam aí foram bem difíceis no início, então foi muito necessário correções firmes com eles para que eles chegassem onde eles estão. Então, mas olha o benefício disso, né? Depois que você faz essa parte importante, você consegue juntar um grupo numa atividade maravilhosa, que é uma caminhada junto, todo mundo respeitando o seu espaço, nenhum estouro, nenhuma explosão, todo mundo se alinhando ali dentro de um contexto de grupo, que é o que muitos desses cães nunca tiveram. E eu acho que a maioria dos cães acabam não tendo esse tipo de experiência, justamente por falta de orientação e às vezes por falta de conhecimento
e possibilidade de experimentar isso, né, em grupo. Então, a gente foi juntando o grupo aos poucos, eu fui passando cada cachorro para o seu dono, então fui ajudando as pessoas, o Carlos também, até todo mundo ficar nessa situação que vocês estão vendo aí. Então, essa pitbullzinha cinza bem agitada e a Maia, que é essa cachorrinha menorzinha cinza também, é uma cachorra que teve muito pouca experiência social. Então, para ela estar tão perto assim de outro cachorro numa situação como essa é muito bom. Então, a gente foi testando um pouco dos gatilhos, dá para ver que ela gravita um pouco para dona, ela é mais insegura em relação ao movimento em ambiente aberto, porque é o lugar onde ela tem menos experiência. Então, ela é uma cachorra que vai se beneficiar muito disso. Foi uma experiência fantástica para ela. E mesmo ela mostrando os momentos dela de instabilidade, a gente foi ajustando ela e a gente não deixou ela parar. Então eu até fiz movimentos assim para vocês verem que ela tem dificuldade com isso também. Que é uma coisa bem simples, às vezes você dá uns pulinhos, dá uns saltinhos. Mas mais pra frente ela já ficou bem mais tranquila e a gente foi colocando ela num contexto onde estar com outros cachorros de uma maneira diferente pode não ser esse bicho de 7 cabeças que realmente cães é. Então foi muito legal, foi sensacional. Quero agradecer de coração todo mundo que foi. E quem mora nessa região, vão lá, vale muito a pena ter essa experiência, seria fenomenal para todo mundo que tem cães difíceis. E a gente faz isso muito rápido, então é uma hora de 1h30, 2 horas e vocês conseguem ter um resultado fenomenal como todo mundo que estava aí teve. Então, aula de socialização é diferente do que vocês imaginam, não é brincadeira, não é fanfarra. É uma lição muito importante de comportamento canino para muitas pessoas que não têm essa experiência. Então, foi muito legal. Essa cachorra branca aí foi uma estrela, foi a cachorra mais difícil e ninguém acreditava que ela ia ficar tão bem assim no final. Mas ela mostrou a habilidade dela e, como eu sempre falo, os cães mostram que quando eles têm direção, eles são capazes de muito mais do que a gente imagina. Mas foi sensacional, gente.